já estamos conectados com a doutora Kátia Sturari, advogada especializada em direito de família. Seja bem-vinda aqui ao programa. Boa tarde para você. Obrigada, boa tarde a todos. O motivo do nosso papo aqui, né, doutora, é esse número de divórcios realizados em cartório que cresceu 15% no segundo semestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, reflexo mesmo da pandemia, né? O fato, né, desse momento que a gente ainda vive, esse momento sanitário, ter exposto o divórcio como solução de problemas, mostra que o rompimento legal nem sempre era considerado como saída antes, como principal saída. As pessoas levavam mesmo como dava, né? Levava no banho-maria, e o fato da pessoa sair para trabalhar, ficar fora 8 horas, 12 horas, era como se fosse um impeditivo mesmo para as pessoas não se divorciarem, né? Então, o fato delas estarem confinadas 24, 48, digamos assim, ajudou muito na decisão principalmente daqueles casais que já estavam pensando num divórcio mesmo, anterior à pandemia. E qual que é, doutora, a principal dica para quem está lidando com esse processo nesse momento? A senhora teria, assim, um conselho para dar? Porque é um processo complicado, né? Ele é difícil por questões emocionais, por questões de demora um certo tempo e custa, né, doutora? Também não é barato. Mas qual dica a senhora daria para esses casais? A dica que a gente dá sempre, né, independente se com pandemia ou sem pandemia, é que eles conversem bastante, se possível, dependendo da decisão, procurem uma ajuda psicológica também, não só uma ajuda jurídica, porque nós, advogados, atuamos na decisão, a gente atua também na conciliação, que é o nosso primeiro papel como advogados de família, tentar conciliar, mas muitas vezes eles precisam acertar essas questões relacionadas à questão sentimental psicológica. Então, a gente também orienta que eles também procurem uma questão psicológica. Com relação às questões da demora, nós temos uma boa notícia. Se esse divórcio é consensual, ou seja, sem briga, a ideia e a tendência é que esse divórcio não demore, por mais que tenha filhos, seja feito de forma judicial, havendo um acordo entre o casal que está se divorciando, a ideia é que esse divórcio demore no máximo, judicialmente falando também, 1 mês, e no cartório 5 dias. Uhum. Entendido. Mas vamos lá, doutora. Eu achei eu acho que é importante, né, a gente trazer esse pano de fundo a respeito do seu trabalho. Você trouxe aí agora nessa resposta falando a respeito do lado psicológico, né? Falou também da questão do divórcio consensual, porque muitas vezes um só do casal quer separar, o outro não. Claro que há conflitos. A Stephanie até falou, né, desse momento conturbado sentimentalmente, né? Mas sobre o seu trabalho, né? Você que é especializado em direito de família, como é lidar com isso todos os dias? É um segmento específico, né? Eu queria que a senhora explicasse pra gente como é que se dá isso, né? Nesse primeiro contato, o que você busca entender por parte da pessoa. Claro que há casos e casos, mas queria que trouxesse pra gente como é esse dia a dia do seu trabalho. O dia a dia que nós temos enfrentado está mais na questão consensual, por incrível que pareça, devido os casais eles já estão entendendo que nessa situação que eles estão passando, o melhor é ir para o lado consensual. Claro que existem as questões, infelizmente, de divergência, principalmente relacionado aos bens que o casal adquiriu na consumação do casamento, mas a tendência hoje está para as vias de fato consensual mesmo. Então, a gente tem encontrado casais que já estão sabendo como lidar com a situação, principalmente relacionado aos filhos, até porque se fala muito, desde quando começou a pandemia, principalmente, tem se falado muito dessa questão dos filhos em casa, do divórcio, o que eles têm, o que o casal tem que prezar e preferir num divórcio, principalmente cuidando dos filhos. Então, a gente tem encontrado muito mais o casal sabendo dessa situação e o que eles vão enfrentar do que o casal no litígio. Temos sim casais no litígio e a gente sempre mostra para esses casais que estão no litígio que é um direito de um e de outro o divórcio. Não existe mais essa questão de você não aceitar o divórcio. O divórcio é um direito potestativo, né? Ele é incontestável, né? O que se contesta são as outras coisas, os bens,
a guarda dos filhos, a pensão e tudo mais, mas o divórcio em si, ele não é contestável mais. Antes era. E doutora, falando sobre o quanto a pandemia afetou o divórcio, tem também aqueles casais que já estavam divorciados, tem a guarda compartilhada, né, de filhos. Como ficou essa questão durante a pandemia? 15 dias com um, 15 dias com outro? Depende do casal? Depende do casal e depende também da idade dos filhos, né? Ultimamente, os tribunais estão um pouquinho mais abertos a essa questão da guarda compartilhada alternada, que é essa que fica um pouquinho a mais, né? 15 dias, ou uma semana com um, uma semana com outro, e cada casal, esse casal, né, define como é que vai ser feita essa guarda, mas os tribunais estão acatando um pouquinho mais. O que influencia na decisão dos tribunais, quando chega-se aos tribunais, é a idade da criança. Se ela tem uma idade muito baixa, né, ela é muito criança, muito jovem, geralmente os tribunais estão mais fechados. Porém, com as aulas online, pais morando próximos, a tendência está sendo também o aumento dos pedidos de guarda compartilhada e aceite também pelas partes. Duas questões que aumentaram muito: os pedidos de divórcio, claro, mas também as questões de guarda compartilhadas. É o segundo instituto aí que cresceu demais na pandemia também. Uhum. Para a gente encerrar, doutora, eu até ia perguntar sobre isso, né? Sobre o que vocês notaram de aumento, né? Dentro da atuação de vocês, né? Mas aqui eu puxo agora para um lado mais prático também no trabalho, né? O que a pandemia mudou dentro desse segmento, né? Vocês que costumavam ir em audiências, enfim, naquelas reuniões de conciliação, tudo isso é feito de forma remota. Mais de um ano depois do início da pandemia, a coisa agora estabilizou, está tudo adequado, ainda tem coisa que, por conta do aumento, por exemplo, do divórcio, alguma coisa foi afetada. Como é que está isso para vocês nesse dia a dia? A questão da internet, né, a questão dessa parte da internet não está totalmente ajustada. A gente vê um esforço muito grande, principalmente dos tribunais, estão avançando, inclusive eles lançaram agora, o Conselho Nacional de Justiça, o balcão virtual. Você não precisa ir até o fórum para ver o processo, mas ainda é um pouquinho demorado. E os cartórios também foram bem na frente com relação a isso, mas a gente vê que ainda alguns cartórios não têm o certificado digital para que a gente possa fazer o divórcio online, o divórcio virtual, através da resolução do Conselho Nacional de Justiça, inventário virtual também. Então, estamos tendo algumas questões que ainda não conseguimos avançar nessa linha, mas com relação ao nosso trabalho, triplicou. Então, a média de procura por divórcios, nós estamos em média 2 procuras de divórcio por dia, sendo que no ano de 2019 era 2 por semana. Cresceu mesmo, então. Doutora Kátia Sturari, advogada especializada em direito de família, muito obrigada por participar do estúdio do CBN, por trazer essas informações e tirar nossas dúvidas também. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, um ótimo dia para vocês e muito obrigada pelo convite. Estou à disposição. Muito obrigado, bom trabalho e boa tarde.